Fala galera, tudo bem? O Lille está muito perto do título francês e quem diria, né, no início da temporada que esse domínio do PSG poderia ficar tão em risco. Nessa sexta-feira, mais uma rodada aberta, antepenúltima do campeonato francês, e o Lille vencendo um jogo que era tratado como um jogo de risco dessa reta final, o Derby do Norte contra o Lens, e uma vitória tranquila, 3-0, sem qualquer susto. O primeiro gol saiu logo no início da partida, então foi tudo muito controlado. E agora o Lille tem 4 pontos de vantagem sobre o PSG. O PSG ainda joga com o Rennes na rodada, no domingo, e depois mais 2 jogos para cada equipe. No caso do Lille, o Lille vai pegar Saint-Étienne e Angers. São as últimas 2 rodadas. Então, no momento, o Lille tem 4 pontos de vantagem. Se o PSG vencer nessa rodada, segue a diferença de 1 ponto, como tinha começado essa atual rodada. Mas o Lille supera mais um obstáculo. Talvez o mais pesado, ou o último tratado como mais pesado nessa reta final. É claro que se a gente olhar para a temporada do Lille, a gente vai enxergar o Lille tropeçando até contra adversários que não eram tidos como os mais delicados, porque nos confrontos diretos à parte de cima, o Lille foi muito bem nessa temporada. E um nome desponta como o cara do título, se o título for confirmado. Então, quem que é esse cara? Burak Yılmaz. A temporada do turco é impressionante, e não é porque tenha sido a temporada inteira, mas o recorte da reta final do Burak Yılmaz é impressionante. Então eu tô falando basicamente dos últimos 2 meses, o último mês e meio aí, com o campeonato completamente equilibrado, alguns confrontos diretos, e ele participando diretamente das vitórias, sendo o cara que desequilibra com um nível de confiança absurdo. Eu falei sobre ele até na data FIFA, né? Quando a Turquia larga bem nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, o Burak Yılmaz apareceu ali, ele não tinha esse status que tem hoje, mas é natural ao longo da temporada que alguns períodos tenham um destaque maior. E é inevitável que, caso o Lille realmente conquiste o título, essa reta final vai ter sido um momento crucial, decisivo. E ninguém vai simbolizar mais esse momento do que o Burak Yılmaz. Então, 2 gols no derby contra o Lens, no clássico dessa sexta-feira, mas se a gente olhar para as rodadas anteriores, decisivo contra o Lyon, decisivo contra o Nice, decisivo contra o Metz, então assim, impressionante como nesses últimos jogos e em alguns confrontos pesados, ele aparece para virar o cara que desequilibra fazendo gol, chutando de fora, de dentro da área, de fora da área, cobrança de falta, pênalti, pivô, passe, iniciando jogadas. Impressionante o nível de um atacante que já é veterano, 35 anos, né? O Burak Yılmaz foi destaque de Champions há mais de uma década, lá atrás com o Galatasaray na época, e agora ele é inclusive o segundo jogador acima de 35 anos com mais gols na atual temporada nas 5 principais ligas europeias. Só fica atrás do Cristiano Ronaldo, o que não é pouca coisa, convenhamos. Então ele é o símbolo, o cara da possível e cada vez mais provável conquista do ponto de vista de proximidade, né? O Lille já superou, chegar até aqui vivo e na frente no campeonato era algo muito difícil de imaginar. E aí acho que tem alguns exercícios que são legais de fazer, eu vou deixar isso para quando o título for confirmado, se ele realmente for confirmado, que é tentar traçar um paralelo com outras conquistas ao longo da década. Se a gente for olhar para o período do enriquecimento do PSG, se consolidando como disparada a maior força do país, né? Que é o cenário que a gente tem hoje na Ligue 1. O PSG foi derrotado algumas vezes nesse processo. O último título do Lille foi em 2011, no time na época do Rudi Garcia como treinador, time do Hazard, time do Cabaye, time do Moussa Sow no ataque, time do Gervinho, alguns dos nomes daquele Lille campeão em 2011. Mas ali a transformação do PSG ainda aconteceria, tanto que a zebra daquele período ali foi o Montpellier ser campeão no ano seguinte, que teve como símbolo o Giroud. E acho que esse é um paralelo que até dá pra fazer, né? O Giroud como o grande personagem, Giroud e Belhanda também foi um nome importante naquele título, mas principalmente o Giroud no título do Montpellier, talvez dê pra traçar um paralelo com o que possa significar o Burak Yılmaz nessa temporada, se o Lille realmente confirmar o título. Mas é impressionante, então é um Lille que eu estou destacando o Burak Yılmaz pela presença e pela participação direta em gols decisivos na reta final. Mas no todo, se a gente for olhar para o trabalho e para esse jogo diante do Lens também, o que fica muito nítida é a solidez defensiva. Então, por exemplo, começa um jogo contra o Lens brigando por competição europeia, de volta à elite do futebol francês, e um adversário perigoso pela rivalidade, pela boa temporada que faz também. O Lille abre o placar logo cedo com um pênalti e a partir daí quase não corre risco. O Lille tem 22 gols sofridos no campeonato francês, então é um Lille que está se aproximando do final, agora faltam 2 jogos, e tem
só 3 gols sofridos a mais do que a melhor marca da história da Ligue 1, que foi o PSG, aí, no meio da década passada, sofrendo 19 gols em uma só edição do campeonato. Então é muito relevante, do ponto de vista de organização defensiva e solidez defensiva, o que atingiu o time do Christophe Galtier. E diante do Lan foi mais uma vez o que aconteceu. Um time bem postado ali no seu 4-4-2, sem ceder muitas oportunidades, com algumas variações de nomes ao longo das últimas semanas da temporada como um todo, mas que consegue manter uma estrutura que cede pouco aos adversários. O Lille é ali ao lado do Mônaco, né, o time que menos cede finalizações aos adversários dentro das partidas, e é um time que, se em outros momentos da temporada não tinha o melhor poder ofensivo, a organização defensiva estava lá. Muitas vezes o que não tinha era todo esse poder ofensivo para tentar vencer jogos. Nessa reta final, o Burak Yılmaz acabou complementando isso. Então, para uma equipe que coletivamente não perdeu o fôlego e a força defensiva da sua estrutura, da sua organização, e ainda ganhou um cara inspiradíssimo, veterano inspiradíssimo, fazendo gol de tudo quanto é jeito, decidindo e desequilibrando de tudo quanto é jeito, o Lille conseguiu superar alguns desses obstáculos e atingir um nível maior do que daria para esperar antes da temporada começar. Aliás, antes da temporada começar, eu até cheguei a gravar um vídeo aqui falando, na época, um pouco sobre o plano, né, o projeto esportivo do Lille, que nos últimos anos se notabilizou muito mais pela capacidade de contratar jogadores jovens, desenvolver, projetar e revender, conseguindo quantias muito altas nessas revendas, muitas vezes em pouco tempo. Isso aconteceu algumas vezes nessas últimas temporadas. A gente pode falar de Rafael Leão, de Thiago Mendes, de Nicolas Pepe, de Osimhen na atual temporada. Foi até sobre o Osimhen que eu usei como gancho, a transferência dele para o Napoli lá no início da temporada. Foi o gancho para falar um pouco sobre esse projeto esportivo do Lille. Então não é que o Lille tenha surgido do nada como um concorrente na parte de cima da tabela. Aliás, essa semana até na live, no programa no UOL, eu debatia com o Júlio Gomes que eu não considero que seja muito compatível a comparação de uma quebra do domínio do PSG por parte do Lille com o título do Leicester, por exemplo. O título do Leicester era muito mais impossível, era um time candidatíssimo ao rebaixamento que acabou campeão. No caso do Lille, é diferente. O Lille não era um candidato ao título antes da temporada começar, mas era um candidato à vaga na Champions, era um candidato à vaga nas competições europeias. Era um clube que vinha de uma estrutura de últimos anos em bom nível, ainda que rodando peças por conta dessa estrutura de compra e venda frequente, mas conseguindo receitas, conseguindo bom dinheiro nessas revendas e reinvestindo em novas contratações. Então não é que o Lille tenha surgido do nada. Aliás, fiz vídeo sobre o Leicester aí essa semana, até porque esse início de maio marca o aniversário dos 5 anos daquela conquista inacreditável. Então eu fiz lá um vídeo relembrando um pouco do que foi o contexto da construção daquele time, das temporadas anteriores, do que foi o início da temporada e a arrancada para aquele feito absolutamente inacreditável, um dos mais incríveis títulos de campeonatos por pontos corridos da história do futebol, sem dúvida alguma. Mas é isso, quanto ao Lille, é esperar. Esperar pelo PSG, que entra em campo no fim de semana, e esperar pelas próximas rodadas. Dependendo da combinação, o Lille até pode ser campeão na penúltima rodada, né? Mas aí vai depender também do PSG. Acima de tudo, o Lille precisa fazer a parte dele, porque agora já chegou tão perto que deixar esse título escapar também seria uma frustração das maiores. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto aqui embaixo. Se inscrevam aí no canal, participem, comentem. Um abraço, até a próxima.